E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Carpim e aqui nesse canal eu falo sobre pedais de efeitos. Tá? Eu construo pedais de efeitos e gosto de passar adiante aqui o conhecimento que eu tenho na área sobre esses pedais, né? Esses dispositivos que tantos guitarristas gostam. Né? E hoje a gente vai sair um pouco da teoria, né? Que a gente vem explorando tanto aí, sobre circuitos, sobre tudo isso, e vamos falar de uma parte mais estética, né, dos nossos pedais. Há quem goste dos pedais, não importando se eles estão batidos, pisoteados, né, pintura rachada ou já sem pintura, e há também as pessoas que gostam de primam pela parte estética, e hoje é disso que eu vou falar com vocês, né? Como que a gente pode personalizar as nossas latinhas, né? Essa semana eu tive um desafio aqui que era restaurar uma caixa, tá? De um pedal antigo, e ela estava bem enferrujada, tudo, e eu consegui retirar a ferrugem, até coloquei num dos meus shorts aí, aqui no YouTube, e lá no Instagram também, tá? Não se esqueçam, me sigam lá também. E aí, o que eu fiz, pessoal? Eu decidi não pela pintura, mas fazer um encapamento aqui especial nela, né? Então é disso que a gente vai falar hoje, de algumas formas que a gente tem para personalizar as nossas caixinhas, tá? Peço a todos que se inscrevam no canal, para quem vem acompanhando aí, se você ainda não é inscrito, tá? Se estiver gostando do conteúdo, deixem o like, é muito importante para mim, porque daí o YouTube também identifica os assuntos que vocês gostam de saber, né? E também vai notificar vocês quando eu tiver um vídeo novo aqui. O vídeo vai aparecer aí para vocês, tá? Me sigam também nas redes sociais, não esqueçam, lá no Instagram principalmente, é onde eu posto mais informações, mais detalhes do dia a dia, tá? E, bom, é isso, tá? Vamos direto pro vídeo aqui, então, que eu vou mostrar algumas coisas para vocês dos meus equipamentos aqui, tá? Então, pessoal, vou trazer aqui para vocês a ideia desse vídeo, tá? É o que? É dar ideias para vocês de como a gente pode personalizar as nossas caixinhas, tá? E também algumas questões de design das unidades, pensando também não só no design externo, mas também na parte interna, né? Afinal, nós vamos ter que fazer placa, essas coisas assim, e aí a gente tem que pensar um pouco na disposição, né, dos nossos controles fora da caixa. Então eu vou passar aqui algumas ideias que eu vou tendo, assim, né, durante o processo de fabricação todo, e aí vou compartilhar com vocês algumas das ideias. Tá? Então, primeiro assim, eu vou mostrar aqui os designs mais básicos que eu gosto de utilizar, que eu faço aqui direto nos meus pedais, né? Para quem não tem acompanhado direto, assim, está me conhecendo agora, como é que eu gosto de fazer os meus pedais, tá? Eu faço meus pedais assim, ó, sem placa, ponto a ponto, tá? O que é o ponto a ponto, né? A construção ponto a ponto, ela consiste em quê? Vocês unirem, né, um componente ao outro diretamente, né? Por isso o nome ponto a ponto, tá? Então assim, ó, o que eu faço? Eu penso no design interno já pensando no externo também, porque eu tenho que posicionar todos os controles conforme eu vou soldar também os componentes, tá? Eu gosto de fazer dessa forma porque eu gosto de cada componente daí fazendo um certo desenho, assim. Então, deixa eu até ajustar um pouco mais a iluminação aqui para que vocês possam ver melhor, tá? Então, eu gosto de fazer dessa forma, tá? Mas, assim, para quem vai construir de forma convencional, né, fazendo a sua placa, seja ela por corrosão ou utilizando as placas universais, strip boards, né, as vero boards, enfim, né, sempre tenham em mente que vocês precisam também ter uma base da dimensão da caixa que vocês vão utilizar e também pensando na disposição dos controles, tá, quando vocês forem construir, tá, os controles então na parte externa, né. Então por exemplo, no caso desse pedal aqui, que é um fuzz com características do fuzz face, tá,
Por que eu digo características? Porque o circuito é baseado no fast face, mas adicionado outros controles, né? Então, assim, o que eu pensei primeiro? Bom, eu já tinha o projeto, tá? Feito o projeto, o que eu pensei? Bom, eu já sei quais controles eu vou adicionar e o que eu quero dele. Então, o que eu vou fazer agora? Distribuir os controles no pedal. Então, eu escolhi os knobs, botei em cima da caixa, né? E aí, assim eu pensei no design interior aqui. Quando vocês estiverem fazendo os de vocês vão ter que pensar isso com a placa de vocês, tá, pessoal? Então, isso é muito importante, vocês terem as medidas certinho, tudo. Essa caixa aqui é uma caixa um pouco maior do que as convencionais, né? Vocês vão encontrar também outros tipos de caixa, mas eu utilizo essa aqui maior justamente para eu poder fazer esse desenho aqui que eu gosto de fazer, tá, nos meus pedais. Bom, dito isso, sim, ó, por exemplo, personalização da caixa. Eu já fiz muita pintura em casa, tá? Só que a pintura, ela dá um certo trabalho, porque vocês têm todo um processo para se cumprir, né? Tem a questão também da tinta, dos odores, tudo isso. Então, assim, eu sempre gosto de reforçar aqui que a saúde de vocês vem em primeiro lugar, tá? Então, vocês precisam fazer, por exemplo, se vocês forem fazer pintura, tenham um espaço adequado e muito bem arejado, tá? Vocês conseguem fazer uma boa pintura em casa? Conseguem. Vocês conseguem, por exemplo, tinta automotiva, aqueles sprays, tá? Para fazer esse tipo de pintura, verniz, vocês conseguem tudo isso, tá? Por exemplo, pinturas em caixa de alumínio, vocês podem utilizar o que antes, né? Fazer toda a lixação, lixem, passem uma lixa fininha mesmo, tá? Para tirar toda e qualquer imperfeição. E além da lixa, vocês façam uma limpeza com um tipo de solvente, tá? A superfície ela precisa estar muito limpa, tá? Antes de vocês fazerem a pintura, tá? Então, e aí tem um produto que se utiliza como base, tá? Que é o Wash Primer, tá? Vocês provavelmente encontram na cidade de vocês alguma loja específica de pintura automotiva, eles vão ter esses sprays, tá? É uma solução barata, simples, tá? Que vocês podem utilizar. E também a pessoa que trabalha nessa loja, normalmente ela tem alguma especialização, um bom conhecimento, ela pode indicar as melhores tintas, vernizes, né, e produtos para vocês utilizarem nas caixinhas de vocês, tá? Outra coisa, assim, por exemplo, o que eu faço? Eu gosto delas um pouco mais simples, tá, do que a pintura, porque a pintura também, ela demanda tempo, tá? Porque nós temos que respeitar um tempo de secagem da tinta, verniz e tudo que nós passamos, todas as camadas, tá? Eu gosto de fazer também isso aqui, ó. O que eu faço? Eu passo uma escova nele, tá? Então ele dá uma aparência mais rústica ao alumínio. E aí depois eu só escrevo com caneta permanente, tá? Existem também alguns tipos de adesivos que vocês conseguem encomendar, tá? Ou utilizar as letras, se eu não me engano é stencil o nome, tá? Vocês podem utilizar. Eu gosto de escrever à mão, por quê? Porque eu gosto de demonstrar que está sendo realmente feito por alguém, sabe? É mais uma mensagem a se passar, né? Algo como se uma demonstração de que, sim, realmente é artesanal e tudo que é possível ser feito à mão no meu pedal está sendo feito à mão, tá? Então tem isso. Esse aqui eu já utilizei, por exemplo, outros tipos de controle, como esse potenciômetro deslizante, né? Mas vocês podem ver que existe o escrito à mão aqui, tá? É uma coisa que eu gosto de fazer. Que caneta utilizar? Pessoal, caneta permanente. Para os mais antigos aqui, o pessoal que é da minha turma aí, que já passou dos seus 40, né? Vão lembrar dessas canetas aqui como as canetas para escrever em CDs, né? Na época que nós gravávamos, né, como faziam os antigos, né? Gravávamos um CD e escrevíamos ali qual coletânea, ou, enfim, né?
É uma caneta permanente que tem no mercado. A mesma coisa a gente pode fazer colorindo, tá, os nossos pedais. Aqui é uma brincadeira que a gente fez aqui em casa, tá, que o meu filho me pediu um pedal de booster, tá, um booster overdrive, e aí o que a gente fez aqui? Eu dei para minha filha mais nova fazer a pintura, tá? Como era um presente para o irmão mais velho, então eu dei para mais nova fazer a pintura. Ela fez a pintura com as canetas, tá? Eu tenho as canetas aqui, diversas cores, vou mostrar para vocês, tá? São todas canetas permanentes que vocês conseguem em papelarias, né? Em lojas aí de material escolar até, vocês vão conseguir, ou mesmo lojas de artesanato também, vocês vão conseguir esses tipos de canetas, né? Só que assim, esse tipo de caneta aqui não basta só vocês pintarem com a caneta, senão ela vai sair, por quê? Porque nós vamos, não se esqueça, nós vamos pisar no pedal, né? Então, o que eu recomendo? Passem uma camada de verniz, tá? Pode ser um verniz de uso geral. Esses vernizes vocês conseguem também em lojas de artesanato, tá, pessoal? Então, tudo isso que eu estou apresentando aqui para vocês são soluções fáceis de vocês conseguirem, tá? Não vou apresentar aqui nenhuma solução complexa aqui, ou que vocês tenham que mandar pintar num fabricante. Não, eu quero auxiliar vocês que vão fazer um pedal, 2 pedais para ter no board de vocês, tá? Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Enfim, feita a pintura, façam o rascunho antes, lembrando, limpem sempre a superfície, tá, gente? Passem, por exemplo, um solvente antes, tá? Esses solventes mesmo que se trabalha com tinta, tá? O thinner, para fazer a limpeza do alumínio da caixa, né? Ou de outro metal que vocês vão utilizar. Tá? Então vocês façam toda a limpeza, deixem a superfície bem limpa, aí depois vocês podem pegar um lápis, fazer o desenho, só cuidem para não encostar a mão de vocês, tá? Porque nós temos uma oleosidade na pele e essa oleosidade pode atrapalhar a permanência da tinta no pedal, tá? No alumínio, quando vocês forem pintar. Então tentem não encostar a mão, tá? Façam o desenho a lápis primeiro, depois façam o contorno, a pintura que vocês quiserem. Essa aqui virou diversão aqui em casa, então cada vez que eu faço um pedal, minha filha fica enlouquecida para fazer uma pintura, né? Mas só que às vezes é para cliente, então eu prefiro não explorar o trabalho da criança, né? Mas enfim, essa é uma outra forma, né? Outra coisa, assim, procurem LEDs diferentes, tá? Hoje a gente tem uma oferta muito grande aí de LEDs, é bem fácil encontrar, né? Knobs vocês encontram também diversos em eletrônicas, ou mesmo quem gosta de, por exemplo, como eu, fazer o desmanche de rádios antigos, equipamentos antigos, pessoal, guardem os knobs, tá? Guardem os knobs porque é legal, daqui a pouco vocês fazem um pedal personalizado, tem um knob diferente, antigão, tem muita coisa muito bonita, né? Nesses equipamentos mais antigos que podem ser guardados e reutilizados, tá? E aí eu acho que aqui algumas pessoas acompanharam mais, né? Deixa eu mostrar uma outra caixa antes. Essa aqui é uma caixa antiga aqui que também a minha filha mais nova fez o desenho, olha só, tá? Então ela fez um desenho que se divertiram também. Essa aqui é de um outro tipo de material, não é o alumínio, tá? E por fim aqui, deixa eu mostrar para vocês uma outra ideia, que é o que, pessoal? É como nós fazemos, para quem lembra da época de colégio, né, para proteção dos livros, o que as nossas mães faziam antigamente era encapar os livros, né? Fazer uma capa para proteção dos livros. Então se usavam algum tipo de papel colorido, algumas coisas assim, e aquele adesivo transparente, o adesivo contact, né? E aí se fazia um encapamento dos cadernos, dos livros, para ter tipo uma personalização, uma proteção a mais. E aqui o que eu fiz? Nós tínhamos aqui em casa, isso aqui era uma necessaire que estava parada, né? Não tinha uso, ela estava um pouco suja, né? Perdida no fundo de um guarda-roupa. Então eu peguei, conversei com a minha esposa e ela disse, não, pode usar, né? Isso aqui era uma caixa de um pedal Giannini,
tá? Aquele Janine, que eu acho que o modelo era um Fuzz, Big Fuzz, eu acho, provavelmente baseado no Big Muff, né, da Electro Harmonics. Então ele estava muito corroído. Um amigo meu me mandou esse pedal e mais alguns equipamentos para que a gente pudesse reaproveitar algumas peças e fazer um fuzz. Então ele me mandou algumas referências de som, né, do que ele queria, e eu fiz essa personalização do circuito. Então, feita essa personalização aqui do circuito, até vou mostrar para vocês com muitos componentes retirados, tá? Direto das placas. Tá? Nós temos aqui um diodo aqui de germânio, aqui é um outro diodo de silício que eu já tinha, porque eu queria manter uma simetria, né? Potenciômetro reaproveitado, capacitores mustard, né? O yellow mustard, um transistor de germânio aqui, AC125, enfim, muita coisa foi reaproveitada. Essa placa, ela estava com muita corrosão por causa da ferrugem, né? Ela deve ter ficado muito exposta, então ela estava com muita ferrugem. Isso aqui ficava irreconhecível. Eu até vou botar no cantinho aqui um trecho do vídeo que eu fiz, tá? Então eu vou colocar num dos cantos aqui da tela, para vocês terem uma ideia. Eu fiz um processo de eletrólise para nós retirarmos a ferrugem. Para quem acompanha aqui o canal, viu isso nos shorts, né? Ou para quem acompanha lá no Instagram também, eu mostrei o processo, uma parte pelo menos do processo da eletrólise, né? E se vocês se interessarem, eu posso ensinar para vocês também como é que faz o processo, tá? E aí, depois de limpa toda a carcaça do pedal, claro, em um dos lados eu fiz uma pintura, tá? Que é a parte de baixo, e nessa outra parte, o que eu fiz? Eu pensei assim, não, eu não vou fazer uma pintura, né? Então me veio essa ideia aqui do tecido. Mas como eu colei o tecido na caixa? Pessoal, aquelas colas tipo Bonder, tá? Esse tipo de cola aqui vai segurar muito bem o tecido aqui, tá? Vai tornar permanente, vai ficar bem preso, não se preocupem, claro, vocês, como é de costume, né? Super Bonder, cada vez que vocês usarem, vão colar os dedos. Se vocês não colarem os dedos com Super Bonder, essa Bonder está com algum problema, né? Claro, a gente chama de Bonder, que é um costume, né? É o nome da marca, mas são as colas permanentes, né? Adesivos instantâneos também, como são chamados, para uso geral. Então, tem indicação nos sites dos fabricantes até que vocês conseguem utilizar, tá, esses tipos de cola aqui, ou qual tipo de cola exatamente vai servir para metal, tecido e outras coisas, tá? Então isso aqui foi muito, muito tranquilo de fazer, muito rápido. Até minha esposa até reclamou, né? Por que não gravou o processo? Eu disse, porque é muito rápido, né? A gente espalha a cola e coloca o tecido, vira ela para fazer uma pressão, né, sobre a carcaça para poder aderir melhor. Claro que não se esqueçam, lixem a peça antes, tá? Lixem a peça, até para retirar qualquer tipo de, por exemplo, sujeira que vá ter, alguma coisa assim. Lixem a peça para também o que? Criar uma superfície de aderência, tá, pessoal? Isso é muito importante. Eu não quis utilizar cola de contato aqui, porque a cola de contato ela demora muito, porque vocês precisam passar em ambas as superfícies antes, tá, com a cola de contato, para depois ter mais cola e fazer a fixagem. Fora que o cheiro dela é muito forte e eu não moro em um local onde eu tenha aqui tanta ventilação assim para utilizar esse tipo de cola, tá? Então vocês podem usar tranquilo as colas instantâneas, tá, que vocês encontram no mercado, tá? E aí colei o tecido, muito fácil, muito rápido, né? E fica um pedal, pro meu gosto, muito bonito. E aí, se vocês têm, por exemplo, assim, uma camiseta velha, né, um lençol antigo, aquela cortina que a tua mãe esqueceu em algum lugar aí, ou que tua avó tá quase jogando fora, pega lá, não vai arrancar a cortina da janela, né, pessoal? Mas pega lá aquela capa de sofá velha que tem, sei lá, umas flores bonitas. Até esses dias um seguidor me lembrou, né,
a guitarra do Steve Vai, aquela floral, veio de uma cortina de casa. Aquela pintura tão famosa que ficou na mão ficou na guitarra do Steve Vai, veio de uma cortina famosa, né? Então, arrisquem aí na personalização, pessoal. Outra coisa que eu gosto de usar, eu até não tenho aqui, mas eu vou deixar uma foto aqui também para vocês, é o que? Os verniz craquelados, tá? Que é uma forma muito legal, que vocês fazem a pintura normal, tá? Da superfície, né? Fazem a pintura normal, assim, e aí existe até um kitzinho, tá? Um kit de... eu esqueci o nome agora, mas é bem fácil de encontrar em lojas de artesanato. Feita a pintura, vocês vão passar uma camada desse verniz base, que ele é chamado, feita a secagem, tá? E isso aí tem a indicação de quanto tempo. Existe esse segundo verniz, que é o verniz craquelador, e ele vai dar aquela imagem rachada, tá? E tudo isso diz exatamente como fazer, tá? Tem no manual deles, assim, de como fazer a aplicação, tá? Aquilo fica um efeito muito bonito também, que vocês podem realçar, assim, tem algumas pastas que a gente usa para passar, assim, uma pasta dourada, eu fiz num pedal até, e aí ele fica com aquelas rachaduras muito bonitas da tinta, tá, pessoal? Bom, eu acho que é isso, tá? Eu queria passar para vocês essas informações, essas ideias para que vocês façam em casa, porque primeiro que eu vejo poucos vídeos falando disso, tá? Então lembrem, precisa vir também de dentro para fora, tá, pessoal? Não pensem só na parte externa, enquanto não fizerem a interna também, tá? Tentem assim, ó, pensar primeiro posicionamento dos knobs, às vezes um knob grande assim fica bonito também desse lado aqui. Isso até depois eu olhei assim e me arrependi, né? Eu não testei o knob, por exemplo, nessa posição, porque essa caixa aqui, vocês vão ver, ela tem ali as perfurações, né, para 3 potenciômetros, né? Mas eu utilizei apenas um, porque esse aqui é um fuzz octave, né? E aí eu pensei depois, puxa, mas eu podia ter utilizado uma perfuração lateral aqui, né? Eu achei que ficaria bem mais bonito. Mas enfim, eu gostei do resultado igual, tá? E aí, vocês têm alguma ideia de como personalizar também as caixas de vocês? Já fizeram alguma personalização em algum pedal de vocês? Contem aqui nos comentários, tá? E aí, assim que eu puder, eu vou respondendo todo mundo que deixar aí nos comentários. Tá, pessoal? Muito obrigado para quem assistiu até aqui, né? Forte abraço, uma ótima semana. Por favor, se vocês gostaram das dicas, deixem o like, compartilhem, né? Se inscrevam no canal, que é muito importante a inscrição de vocês, porque me ajudam a trazer conteúdo aqui, tá? Quem quiser apoiar o meu projeto aqui, tá? Tem o link do meu Apoia-se aqui na descrição do vídeo, tá? E aí, no link do Apoia-se, vocês mensalmente vão ter contato direto comigo através de um grupo de WhatsApp ali, dos meus apoiadores, né? Vocês vão ter artigos que eu escrevo mensalmente lá para o grupo do Apoia-se, muitas vezes circuitos que eu desenvolvo, vou acabar não utilizando aqui, né? Mas desenvolvo também para estudo, assim como alguns que eu libero aqui também, tá? Vocês vão poder acompanhar mais o meu dia a dia aqui, mais informações, vídeos de análise de circuitos clássicos também, todo mês eu deixo. Esse mês eu fiz uma análise do pedal Procol Hat, né? E mês passado eu fiz do Fuzz Face. Próximo mês, a pedido dos apoiadores, eu já combinei que vou fazer do Fuzz Factory, né? Então, todo mês eu faço uma análise de circuito e deixo lá. É muito legal o grupo, uma comunidade muito legal, pessoal muito receptivo também, tá? A outra forma de apoiar o meu trabalho aqui, eu tenho um e-book aqui que está na descrição, tá? Que é um e-book, um valor simbólico ali, muito baratinho ali para vocês irem lá, resgatarem esse e-book, né? E ele tem o básico de eletrônica, tá? Para vocês aprenderem, para quem está iniciando. E além do básico de eletrônica, já tem um circuito que eu desenvolvi de um booster ali, tá? Então, além de vocês pagarem um valor simbólico por esse e-book, vocês ganham
um circuito totalmente desenvolvido por mim, de booster, tá? Muito legal que é esse circuito, que acho que vocês vão gostar muito de ouvir o som dele. Tá? Tem também, como eu falo sempre aqui e mostro diagramas, tem também um e-book gratuito para aprender a leitura de diagramas. Tem todos os símbolos ali que vocês precisam para aprender como ler um diagrama, tá? Esquemático de algum pedal. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado, um abraço a todos e até o próximo vídeo.